Primeira emissão especial conjunta do Global Media Group. O primeiro debate desta emissão é precisamente o da TSF. A saúde e a ciência são os temas da conversa que vai agora ser moderada pelo diretor executivo da rádio, Pedro Pinheiro. Muito bom dia. Talvez, enquanto sociedade, nunca os tenhamos valorizado tanto como hoje. Médicos e cientistas, ainda que com papéis distintos, eles estão na linha da frente do combate a esta pandemia desde o primeiro momento e é neles e nelas que continuamos a depositar toda a esperança num virar de página tão rápido quanto possível. Uma médica e uma cientista ajudam-nos a olhar o que se passou ao longo deste ano e, sobretudo, a perspectivar o que aí vem, estes próximos meses. Ana Valverde, médica, neurologista, é diretora clínica do Hospital Fernando Fonseca, do Hospital Amadora Sintra. Mónica Betancourt Dias, a cientista, licenciada em Bioquímica, doutorada em Biologia Celular, é diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência. Muito obrigado por terem vindo a esta emissão especial. Passou um ano desde que Portugal registrou o primeiro caso oficial de Covid-19, um ano que sentimos como uma eternidade. Olhando para trás, para estes 365 dias, qual foi a maior lição que aprenderam? O que é que mais as surpreendeu? Algo com o qual nunca tinham sido confrontadas ao longo das vossas carreiras académica e profissional. O que é que vos serviu de lição principal para o futuro? Ana Valverde, começando por si, bom dia. Bom dia. Provavelmente foi a experiencia máis dura enquanto médicos das nosas vidas. E o que máis nos sorprendió foi o espírito de resiliencia e a capaz de resistencia do ser humano. Non apenas dos médicos, tamén dos doentes. A resistencia, o corporativismo, a solidariedade. Son valores nos que acreditamos, mas que foron bien patentes e foi o que permitió, a pesar de todo, continuar en frente e facer face ás dificultades que foron moitas. Non esperava tanto na parte do corpo clínico? Esperaba, mas excedieron as miñas expectativas, sin dúvida. Mónica? Eu acho que há muitas coisas que nós podemos refletir, mas uma daquelas que eu acho que se tornou evidente, sendo uma cientista, é da importância da ciência na sociedade e que ficou agora patente, e acho que temos que explorar essa mais-valia para a ciência estar muito mais dentro de diferentes aspectos da sociedade, como se tornou tão evidente agora. A ciência está no nosso dia-a-dia, já estava, mas não sabíamos. E, portanto, acho que devemos capitalizar nisso para podermos ter um mundo muito mais sustentável e uma muito melhor qualidade de vida. E ficou também surpreendida com a união que parece ter acontecido entre a comunidade científica, a colaboração entre os diferentes laboratórios, as diferentes instituições. Excedeu o que eventualmente esperaria? Eu acho que houve, e sentiu-se muito logo no início, não só a colaboração entre os vários cientistas, mas entre os cientistas e as empresas de biotecnologia, os médicos. Portanto, toda a sociedade veio juntar-se para uma única missão em conjunto. E ao trabalharmos em conjunto, percebemos que temos muito mais coisas em comum e que podemos trabalhar em conjunto no futuro. Portanto, eu acho que, sem dúvida, isso foi uma surpresa. Deveria ser assim, não é? Só que não era. E, portanto, percebemos que pode ser assim e acho que temos que capitalizar nisso para o futuro. E porquê é que não era? Dirá o senso comum, quem vos observa de fora, a vocês cientistas, que essa colaboração é uma coisa permanente, é algo que faz parte do vosso dia-a-dia. Não era assim? Não, a colaboração é, sem dúvida, algo que faz parte do nosso dia-a-dia. O que eu acho que não é tanto é a colaboração mais da ciência para fora, não é? É a ciência estar mesmo dentro da sociedade. E o facto de percebermos que estamos todos na sociedade a lutar por algo comum, a tal missão comum, ajuda-nos a trabalhar em conjunto. E eu acho que agora temos que aproveitar essa mais-valia, porque é assim que faz sentido, não é? A ciência ajuda-nos a perceber o mundo que nos rodeia, a tomar melhores decisões e a construir um mundo melhor. Portanto, acho que agora temos que trabalhar em conjunto nesse sentido. Mas eu acho que isso já cá estava, não é? E nós sabíamos que havia esse potencial. Só que as pessoas acabam por estar envolvidas, cada setor da sociedade separado, e acaba por não haver, constroem a sua vida, os médicos constroem a sua vida, os empresários constroem a sua vida, os cientistas constroem a sua vida e fazem o seu trabalho, e acabavam por não estar tanto em rede como deveriam estar. É esta rede, estas oportunidades de sinergia que eu acho que temos que garantir que existem no futuro
para nos conhecermos uns aos outros e podermos fazer o melhor para o mundo em que vivemos. Concordava, isso também aconteceu entre os médicos, Ana? Sim, completamente de acordo. O traballo en red, non apenas con a alianza da ciencia entre as diferentes instituições, entre as diferentes especialidades, o factor fulcral para facer face non apenas a esta pandemia, se outras vieren nun futuro, esperemos que non tan perto, non tan próximo, será a única maneira de poder sobrevivir, de poder lutar contra as pandemias. Encontrou alguma explicação para o facto de, num primeiro momento, o mundo, os seus agentes políticos, os seus organismos de saúde, terem de alguma forma minimizado o aparecimento deste coronavírus? Pergunto-vos porque os alertas existiam. Sabia-se que o surgimento de algo assim seria uma questão de tempo. Ana? Non estábamos preparados. Efectivamente, os alertas existían, mas non apenas Portugal, os países no geral non tiñan unha estrutura sanitaria preparada para as pandemias. Mas no primeiro momento pareceu que o mundo minimizou este problema, não só em Portugal, em diversos países. Por que isso terá acontecido? Já houve outras infecções por outros coronavírus e penso que a consciencia é máis un. Non tivemos un alarme inicial tan severo como pensábamos. Minimizóse porque era descoñecido e porque nunca nos tiñamos confrontado con unha realidade como esta. E por veces a reacción ao descoñecido pode ser o exagerada ou mínima, como foi o caso. Probablemente aprendimos a partir de isto que non podemos minimizar os sinais que nos foron dados, mas nunca nos tiñamos deparado con unha realidade así e, en fin, a reacción frente ao descoñecido por veces nunca conseguimos medir se estamos a medir conforme as expectativas ou non. Penso, é a miña opinión, houve alarmes, mas tamén tiña habido alarmes anteriormente con outros virus, con o ébola, que non llegou a Portugal prácticamente nada. Entón, pensábamos que era máis outra pandemia parecida que non nos afectou como aquela. Foi um bocadinho isso que aconteceu, Mónica? Era mais um? Eu acho que sim. No fundo, mesmo com o primeiro SARS, o que aconteceu foi que na altura foi um alarme, depois, inclusive, chegou-se a tentar desenvolver vacinas, o que desta vez nos permitiu avançar muito mais depressa, mas nessa altura nem sequer se chegou à última fase de desenvolvimento de vacinas, porque parou, não é? A epidemia parou, portanto, foi exterminada, já não havia esse perigo. E, no fundo, como a doutora Ana estava a dizer, ficou-se com aquela ideia que estas coisas surgem, mas depois não continuam e vão ser eliminadas por elas próprias. Mas não há forma de medir a gravidade de cada coronavírus que vai aparecendo? Não, eu acho que agora temos muito mais... E nessa medida não deveríamos ter sido mais prudentes, quer os agentes políticos, claro, quer os organismos internacionais de saúde? Eu acho que nós não sabíamos várias coisas no início. O facto desta doença se propagar entre assintomáticos é uma coisa horrorosa, não é? O facto de eu poder estar aqui assintomática a contaminar-vos e vocês não saberem ou não saberem, é o pior que esta doença tem. E isso é completamente novo? Não se sabia, não é completamente novo, mas não se sabia para esta logo no início. E a partir do momento em que se teve essa ideia, percebeu-se que o problema pode ser muito maior. É óbvio que os decisores políticos, que sabendo que há este risco, pode ser um risco muito grande, estamos a ver estas pessoas a morrerem, mas qual é a alternativa? Tem que fechar os transportes, tem que fechar a economia, tem que enclausurar as pessoas. E pensar, se calhar estou completamente errado, vou fazer isto tudo, bloquear a economia, vai ter um impacto enorme e posso estar errado. Não? Eu acho que foi este o medo associado e a razão porque não se fechou logo tudo na altura. De futuro, eu acho que aprendemos imenso e também aprendemos já que não podemos minimizar estes riscos e, portanto, temos que ter já planos delineados, caso apareça alguma doença deste género, podermos saber exatamente como agir e quando agir. E isso temos que estar mesmo preparados. Não podemos ser apanhados desprevenidos. E é uma lição que está de todo aprendida? Bom, eu espero que esteja toda aprendida. Nós, da parte dos cientistas, aprendemos e queremos arranjar maneiras de estar mais preparados para ajudar caso essa situação surja outra vez. Eu acho que da parte dos nossos governantes tem que haver uma alteração muito grande como
certas coisas são feitas para garantir que a capacidade de resposta é muito maior. Vamos por aí. O Serviço Nacional de Saúde não estava preparado para responder a uma epidemia desta dimensão. Bastará olhar para a taxa de mortalidade em Portugal, muito mais elevada do que na generalidade dos países. Passada a pandemia, Ana Valverde, será crucial repensar o modelo de organização da saúde? Penso que sim. Esta organização em rede que tive que acontecer será para continuar e melhorar. E não estou só a falar da rede interhospitalar. É a rede de cuidados integrados que passa desde a saúde primária, hospitais e rede social, dos casos sociais. É preciso uma integração dos cuidados focados no doente. Só assim e sem esquecer o lado da ciência, efectivamente. Temos que orientar as nossas atitudes com evidências científicas, mas, sobretudo, terá que haver uma integração da atuação. Aprendimos que o funcionar en red é a única maneira para non sobrecarregar a algúns e reducir a carga de outros. Non há outra maneira. Mas non apenas no ambiente hospitalar. Comienza antes. Comienza na saúde primaria. Comienza a educar a população, ter literacia na saúde para tentar prevenir na medida... Se calhar até desde logo nas escolas, logo nas idades mais jovens. Sim. Parece-lhe que perdemos também muito tempo com a discussão de se devíamos envolver o setor social, o setor privado na resposta a esta pandemia. Houve aqui uma enorme discussão política durante uma série de meses. Foi uma perda de tempo essa discussão? Devíamos ter envolvido logo, desde o primeiro momento, todos estes setores? Enfim, perda de tempo... Mesmo assim não foi. Esperemos que no futuro este envolvimento seja mais precoz. Foi benéfico, sem dúvida, envolver o sector social ou até o sector privado, mesmo que fosse para colaborar na assistência aos doentes no Covid, era importante. Falar em retrospectiva é sempre mais fácil. Poderia ter sido mais precoz. Podia. Mas também olhando para trás que vamos aprendendo lições para o futuro, não é? Exatamente. Mónica Betancourt Dias, é errada a percepção de que há demasiada pressão dos agentes políticos sobre a comunidade científica? Quando a política, quando os governos pedem respostas e quando a ciência não as consegue ainda dar, ou pelo menos de imediato, estarão os políticos a transferir de alguma forma para os cientistas a responsabilidade daquilo que pode vir a acontecer mal no futuro? Sentiu-o? Não, eu acho que a maneira como a ciência aconselha a decisão política tem que ser muito bem pensada, não é? Eu acho que é essencial. Em Portugal há muito pouco desse acompanhamento permanente da decisão política pela ciência, que eu acho que é crítico. Há vários outros países onde têm conselhos de acompanhamento e pessoas que estão dedicadas, a sua vida é dedicada a ajudar os deputados a pensarem com uma perspectiva científica naquilo que estão a fazer. Portanto, eu acho que isso nos falta. Acho que, nestas alturas, é muito importante como a ciência está a ser feita à medida que estamos a progredir. Todos nós somos vítimas de uma grande experiência, somos cobaias, não é? Porque a ciência ainda não está. Nós estamos todos os dias a testar novas coisas. Se devemos usar ou não devemos usar a máscara, se devemos estar com outras pessoas, qual é a distância que temos com as outras pessoas, por aí fora. Todas essas são decisões que temos que fazer e que depois são baseadas em evidência científica. Se este medicamento funciona ou não funciona. Temos que fazer os ensaios clínicos. E, portanto, há aqui, normalmente, as pessoas só sabem do resultado da ciência depois deste resultado ter sido estudado durante muito tempo por muitos cientistas, ter sido avaliado e temos a conclusão. E sim funciona. Neste momento, as pessoas estão a ver todos os passos intermédios e estão a ver a incerteza associada ao processo científico, faz parte do processo científico. É normal. Este questionar, o discutir, porque não é só uma pessoa que é iluminada e que tem uma ideia e que tem a certeza dessa ideia. Essa ideia tem que ser questionada pelos outros. Faz parte de depois conquistarmos um conhecimento que temos muito mais certeza. Mas nunca sentiram uma pressão para lá do razoável nessa procura de respostas? O que eu acho que é muito importante é que nós precisamos de ter grupos de cientistas que sejam multidisciplinares, porque a ciência não se faz só com a perspectiva da epidemiologia ou do infecciologista ou do médico ou do cientista. Temos que ter as várias pessoas em conjunto a pensar qual é a melhor decisão a tomar e a informar o governo. E nesta altura, no fundo, o que se passa são várias vozes a falar e não a chegarem a um consenso antes de discutirem com o governo.
e geram, se calhar, mal-entendidos do que é melhor, esta teoria é melhor do que a outra, como é que é, qual é o número que vamos ter daqui a 15 dias, por aí fora. E neste sentido eu acho que temos que pensar qual é o mecanismo de apoio à decisão política que queremos ter no futuro e que acho que neste momento não está a funcionar tão bem como deveria funcionar. Se sentimos pressão ou não, sim, às vezes parece que poderá haver alguma frustração por parte da sociedade ou dos políticos por não termos ainda a resposta final para algumas das coisas, não é? Mas porque o processo científico às vezes é este processo assim, em que demora tempo a ser construído. Portanto, nesse sentido, também acho que é muito importante do ponto de vista da educação, de ser as pessoas habituarem-se ao processo científico desde cedo, para perceberem que é um processo que é construído, não é? Que se vai ganhando certeza depois de fazer vários testes. E só aí, pronto, sabemos como é que as coisas se passam. Mónica, as vacinas são mesmo a única esperança de derrotar a pandemia ou há outros caminhos que a ciência esteja a explorar? Eu acho que aqui temos vários caminhos e a doutora Ana provavelmente sabe ainda melhor do que eu, não é? Obviamente que as vacinas são importantíssimas e eu acho que realmente foi um sucesso muito grande da ciência e da medicina conseguirem chegar a uma vacina tão rapidamente e foi graças a muitos anos de ciência por trás, não é? Algumas das coisas que estão aqui por trás, como a descoberta do mRNA, são de 1960, portanto há muita ciência aqui por trás. Mas acho que no fundo a ciência e a medicina no fundo têm vários caminhos, não é? Temos a vacina pela qual à partida as pessoas vão passar a ter uma doença muito menos severa ou não ter doença completamente. E conseguirmos produzir vacinas suficientes é importantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, também há tratamentos a serem desenvolvidos, não é? E, portanto, se não conseguimos chegar a toda a gente com as vacinas, é muito importante ter esses tratamentos para poder atacar quem tenha a doença. Pergunta de um leigo. Que tipo de tratamentos? Medicamentos? Sim, antivirais, por aí fora. Há vários medicamentos a serem desenvolvidos e foram... Aliás, nós temos ouvido, não é? Ao longo do ano, vários tratamentos que foram utilizados, alguns que serão complementares fantásticos. Que vão complementar as vacinas? Serão substitutos das vacinas? Para mim, mas a doutora Ana também pode dizer a opinião dela, para mim as vacinas é do melhor que há, não é? Se nós pudermos erradicar a doença, provavelmente vai ser muito difícil, mas se pudermos eliminar as formas severas da doença, vamos ficar todos muito mais descansados, que podemos andar no mundo em geral e que se ficarmos doentes não vai ser uma doença muito forte. E depois, se pudermos ter algum tratamento para complementar, caso ficarmos doentes, vamos ao hospital e somos tratados, pronto, passa a ser como uma gripe, não é? Ana, quer acrescentar? Sí, concordo. As vacinas, de facto, son o camino preventivo, que igual para esta doença como para as doenças crónicas é o mellor camiño. No é que non existan tratamentos e que ya foron testados durante a pandemia e outros que están a desenvolver para tratar o virus. Mas a prevención para esta e para outras doenzas será sempre un mellor camiño para evitar males maiores. E no nosso comportamento, Ana, individual e coletivo enquanto sociedade, há algo que tenha de mudar para sempre, sob pena de não conseguirmos, como eu dizia de início, ganhar este combate? Dito de outra forma, a vacina por si só não vai ser suficiente para resolver todos os problemas? No, seguramente no. No sabemos por cuánto tiempo, como decía a profesora, vamos ter que usar a máscara, vamos ter que ter o distanciamiento social. Esta cultura vai ter que continuar durante non sabemos cuánto tempo e probablemente vai mudar a nosa mentalidade. Vamos ter máis cuidado na higienización das mãos, no uso da máscara, no distanciamento social. Mas não é possível perceber se isto é algo que vai ficar para o resto das nossas vidas? Se haverá um espaço temporal em que isso continuará a ser necessário, mas eventualmente depois poderemos o dispensar? É difícil prevê-lo nesta altura? É difícil de prever. Provavelmente todos temos a noção que está para durar. Agora, se é para um ano, dois ou muito mais tempo, não é fácil de prever. A Ana Valverde é neurologista e são conhecidos os alertas sobre os problemas com a saúde mental. Sim. Resultantes, nomeadamente, do confinamento. Eu li este fim de semana um estudo da Faculdade de Psicologia da Universidade de Buenos Aires, na Argentina. A Argentina, que foi o país que teve a mais longa quarentena em todo o mundo, cerca de 8 meses. E esse estudo concluiu que o confinamento afetou a saúde mental de 80% dos argentinos. E que entre os transtornos mais visíveis surgiam o medo, a ansiedade, a depressão.
Essa consequência é também já notória em Portugal, já se sente no seu hospital? Já há quem vos procura com estes problemas? Já. Não apenas doentes, também profissionais. Ansiedade, depressão, quase um estresse pós-traumático. Não é apenas agora, vai ser a consequência, vão ser parte das sequelas desta pandemia. E o que é que devia ser feito já, nesta altura? A saúde mental está a desenvolver estratégias nos próprios hospitais de aconselhamento de profissionais e doentes. Está-se a anticipar, na medida do possível, um plano de acompanhamento. Agora, quando diz na medida do possível, não dispomos de meios para aquilo que nos vai surgir pela frente? É isso que nos quer dizer? Os meios, infelizmente, não se preparam assim tão rapidamente. Vamos ter problemas de saúde mental na população de uma forma, não digo generalizada, mas sim quantiosa. É verdade que temos uma rede de saúde mental, pelo menos na região de Lisboa, que está bem desenvolvida, mas mesmo assim provavelmente terá que crescer e terá que usar todo o seu empenho para poder combatir agora estas sequelas da pandemia, que não é apenas a infecção aguda. Crescer já, mesmo que seja difícil neste contexto que estamos a viver? Sim, temos que antecipar, tem que se preparar para este novo embate, que será de outras características, será mais na parte eventualmente mais silencioso. Sim, mais silencioso, mas igualmente duro. Uhum. Outra área sobre a qual nos chegam muitos alertas é da oncologia. Uma área em que a Mónica Betancourt Dias tem trabalho de investigação. Sabemos que os 3 institutos portugueses de oncologia realizaram em 2020 menos 3.100 cirurgias oncológicas do que no ano anterior. E sabemos também que houve menos cerca de 2.400 doentes referenciados para estes institutos pelos centros de saúde. São números que indicam já algum descontrole? É assim, eu não estou na parte clínica exatamente, mas tenho falado com clínicos que me indicam que têm apanhado já cancros num estado muito mais tardio do que seria normal. Porque as pessoas adiaram ir ao médico, apesar de terem alguns sintomas. No outro dia havia uma médica que me estava a falar, e a ginecologista, falava-me de uma senhora que tinha dores por aí fora e que não tinha ido ao médico e depois quando foi já tem um cancro do ovário que está a alastrar. Portanto, eu acho que é muito provável que isto aconteça. E não só para as doenças oncológicas, mas também doenças cardíacas e por aí fora. O facto das pessoas... A prevenção, como falamos, é a melhor medida, não é? E a nossa medicina tem evoluído tanto nos últimos anos. O podermos apanhar as doenças cedo e tratá-las é o mais importante que os nossos médicos podem fazer. O facto das pessoas terem adiado ir ao médico está realmente vai causar, e isto vai ser nos próximos anos. Portanto, aqui é um apelo às pessoas, no fundo, para não deixarem de ir ao médico, porque hoje em dia os hospitais já têm todas as condições para receberem as pessoas. Obviamente que agora mais recentemente foi complicado, não é? Mas agora esperemos que já estejam as coisas mais normalizadas e que as pessoas possam voltar a ir ao médico. E também áreas em que devíamos atuar já. Não dá para esperar pelo pós-pandemia. Não dá para esperar mesmo. Essas áreas não dá para esperar. Daí mesmo. A minha pergunta se haveria já algum descontrole nesta área. Eu acho que aqui a doutora é capaz de dizer mais do que eu, provavelmente. O descontrole, como decía a profesora, por medo dos doentes virem ao hospital. O seguimento continuou, foi um novo seguimento a través da teleconsulta e permitiu em determinadas patologias, na patologia cardiovascular, cerebrovascular, continuar com o seguimento dos doentes, mas efectivamente na área oncológica não houve a resposta que deveria ter havido. Muitos doentes ficaram para trás. Essa vai ser outra das consequências desta pandemia. Os tumores, as neoplasias vão ser apanhadas numa fase mais tardia e com menos possibilidades terapêuticas, porque os doentes retraíram-se de vir ao hospital. É verdade que esta nova forma de medicina, esta medicina com uma tecnologia digital, vai ter que ser continuada igualmente, porque vai permitir um seguimento mais monitorizado dos doentes à distância. Sem dúvida, não há no inmediato um outro caminho para poder dar continuidade ao seguimento dos doentes crónicos.
A Organização Mundial da Saúde alertava na semana passada para as sequelas resultantes da Covid-19, alertava que quem sofre sequelas precisa de cuidados continuados e prolongados. Com que situações, com que problemas de saúde resultantes da Covid-19 tem a Ana sido confrontada no Hospital Fernando Fonseca? Há diferentes tipos de secuelas. As respiratorias, que são evidentes, não ficam com dificuldade respiratoria alguns dos doentes, sobretudo aqueles que estiveron en cuidados intensivos, fican con dificultades respiratorias notorias, cardiovasculares tamén, neurológicas, e a grande parte dos doentes con un cansanzo crónico, un limiar de fatigabilidade moito máis curto, que les impede unha actividade diaria normal. Non consiguen atingir un nivel normal de actividade que tiñan previamente. E ainda não se percebeu como é que se pode debelar esse problema? Non, ainda non. Probablemente nos próximos tempos será un dos motivos un dos objetos de estudo. Ainda coñecemos pouco cuánto e de que maneira estas secuelas se van perpetuar. Por iso, igual que están a ser estudados, investigados mecanismos de prevención, estas secuelas que son de diferente tipo, tamén están a ser alvos de investigación e de estudos, o que ainda estamos nesta fase, como decía a profesora, estamos a estudar in situ, non nos permite distanciarnos aínda e ver o que vai acontecer. Estamos in situ a tentar dar resposta. Ou seja, aprendendo enquanto temos o problema nas mãos. Exato. O que é que a ciência nos consegue dizer sobre esta matéria das sequelas resultantes da Covid, professora Mónica? Eu acho que esta é das áreas mais interessantes e ao mesmo tempo assustadoras, não é? Estamos a falar de quem foi infectado, curou-se, mas viu surgirem outros problemas. Exatamente. E que se sabe agora de imensas pessoas, a percentagem é muito grande, inclusive pessoas que depois morrem destas sequelas. E em vários países eu já tenho ouvido falar que há clínicas dedicadas a estas pessoas, né? O long Covid, chama-se o long Covid longo. Em relação ao primeiro SARS, portanto em 2002, sabe-se que há muitas das pessoas que foram infectadas nessa altura que também tiveram sequelas durante muito, muito tempo, algumas das quais ainda têm sequelas hoje em dia, passado quase 20 anos. E, portanto, o estudo destas sequelas é importantíssimo e infelizmente, algumas destas sequelas, os sintomas às vezes são desprezados pelas outras pessoas, acham que não faz sentido nenhum, já foste curado, por aí fora. Portanto, o reconhecimento que isto realmente é uma doença é muito importante para que as pessoas sintam que no fundo aquilo que tem que ser curado e tem que ser tratado, não é? Eu acho que isso é um dos aspectos importantes. E por outro lado é o estudo disto, portanto poderá estar a ver com alterações do sistema imunitário e, por exemplo, anticorpos que atacam o seu próprio corpo e que têm consequências a longo prazo e que foi gerado pela infecção inicialmente, mas realmente temos que fazer mais estudo do ponto de vista da ciência e do ponto de vista da medicina em conjunto para perceber o que é que são estas sequelas, não é? Molecularmente o que é que está a passar dentro do corpo destas pessoas e como é que podemos interferir com elas. A esse nível ainda estamos a dar os primeiros passos mesmo. Estão-se a dar os primeiros passos. Aquilo que eu sei tem a ver com o sistema imunitário e é essa área que se está a estudar mais. Em Portugal, na ordem do dia, está o plano para o desconfinamento. Quando? Com que critérios? Com que prioridades? Qual é a vossa opinião, Ana Valverde? O desconfinamento vai ter que acontecer, mas a lição que aprendimos é que vai ter que ser uma coisa muito progressiva e lenta. Como, por fazer um paralelismo, a reestruturação dos hospitais. É verdade que estamos a reconverter as camas de doentes Covid outra vez para voltar a ser de doentes no Covid. Vamos voltar à consulta presencial, vai voltar a hospitalização domiciliária, mas tudo de uma forma muito lenta, muito cautelosa, porque não há certezas de nada. Não sabemos se agora com o desconfinamento novos surtos ou as novas variantes irão aparecer outra vez. Portanto, tem que ser uma atitude muito cautelosa, muito prudente. Porque, de alguma maneira, pelo que nos descreve, os hospitais têm andado um bocadinho ao sabor das ondas das vagas que vão surgindo e desaparecendo. Ora, transformam enfermarias em enfermarias Covid, ora têm menos doentes e voltam a transformá-las em enfermarias
para as restantes doenças, tem andado um bocadinho, perdoa-me o plebeísmo, um bocadinho atrás do prejuízo, sistematicamente, não é? Sim, com uma capacidade de flexibilidade e adaptação, de criatividade até importante. Não é apenas transformar camas, distribuir equipas de médicos e enfermeros, de recursos humanos no geral. E não é fácil. Implica uma criatividade, uma reinvenção contínua. E diária, presumo. E diária, sim. Sobre esta questão do desconfinamento, professora Mónica Patecourt Dias. Eu acho que isto é mesmo, é daqueles problemas que é verdadeiramente multidisciplinar, não é? Porque temos que ter em conta o vírus, aquilo que o vírus causa, mas também as consequências todas psicológicas, a economia, por aí fora. Portanto, acho que aqui realmente a maneira de desenhar isto tem que ser altamente multidisciplinar e acho que é essencial, como a doutora Ana estava a dizer, seguir muito bem aquilo que se está a passar e fazê-lo gradualmente para podermos reagir e voltar atrás sempre que for possível, não é? Ou sempre que for necessário. Acho que, sem dúvida, a testagem, o seguir muito bem o que é que se está a passar do ponto de vista da infecção e das diferentes variantes, portanto, testagem e sequenciar o genoma do vírus para percebermos se o vírus está a modificar-se ou não e podemos reagir, é fulcral. Portanto, precisamos testar muito mais, precisamos, dentro das escolas, dentro de instituições como as nossas, seguir as pessoas muito frequentemente, testar muito frequentemente, para poder, o mais cedo possível, logo que haja uma pessoa, isolar, ver com quem é que a pessoa teve e isolar tudo o que se passa. Se conseguirmos fazer essa testagem, por exemplo, 2 vezes por semana, com testes rápidos ou testes moleculares, mas de mais fácil execução, como por exemplo através da saliva, isso permite-nos ter uma capacidade de reação muito maior e começar realmente a desconfinar mais cedo do que só usando a testagem que estávamos a fazer antes. Acho que tem que ser gradual, tem que se dar prioridade àqueles que realmente precisam, como as crianças pequenas, por aí fora para a escola, e acho que deveria ser... Nós temos um país muito heterogéneo do ponto de vista da infecção, portanto, não temos que fazer o mesmo para todo o país, é muito importante olhar-se também para essa variação e abrir mais onde se pode abrir mais. Mas, sem dúvida, a testagem e sequenciação do vírus, que nós temos estado a fazer muito no IGC em colaboração com o INSA, é essencial para conseguir fazer este desconfinamento. Uma doença desconhecida, alguns líderes mundiais, diria, irresponsáveis, redes sociais a propagarem mentiras, falsos estudos, falsos tratamentos. Tudo teria sido menos grave sem esta espécie de tempestade perfeita, doutora Ana? Não sabemos. Provavelmente não ajudou, seguramente. Por vezes as notícias e as redes sociais no son de grande ayuda para a propagación e efectivamente houve políticos menos afortunados en outros países que tamén non ayudaron para a propagación do virus. Mais unha vez, isto era lidar con o descoñecido e ninguén tiña unha grande certeza de nada. Agora, pasado un ano, já temos algunhas certezas, aínda moitas cuestións, mas já temos algunhas certezas e de cosas que non deberían ter acontecido e aconteceron na altura porque non se sabían. E com estas certezas é mais complicado, digamos assim, poder de alguma forma enganar a sociedade, induzi-la em erro, professora Mónica? Eu acho que, no fundo, nós temos que ter uma sociedade muito mais baseada no conhecimento. Se, quando educarmos as nossas crianças, elas estiverem muito mais habituadas a olhar para os factos e questionarem os factos, mais dificilmente vão cair nas mentiras, e nas mentiras dos políticos, por aí fora, não é? Dos colegas, por aí fora. E, portanto, eu acho que isto passa muito pela educação e no futuro temos que passar muito mais pela educação. Há uma outra questão que eu também acho muito importante e que faz mesmo parte da ciência e da medicina, que é pensarmos como é que o novo conhecimento é libertado. Houve tratamentos que foram utilizados que hoje sabemos que não deveriam ter sido utilizados à medida que fomos evoluindo, porque foram libertados artigos que falavam sobre o seu benefício e eram artigos que não tinham passado o crivo todo da crítica e, no fundo, levaram a tratamentos que não deviam ter sido feitos nas pessoas. E, portanto, também temos que questionar este processo de pôr o conhecimento cá fora e como é que, em situações de tensão em que sabemos que temos que libertar o conhecimento porque temos de tratar pessoas e há pessoas a morrer, como é que podemos rapidamente avaliá-lo para garantir que não estamos a utilizar as pessoas como cobaias, não é? E porque, no fundo, houve muita variação nos tratamentos, hidroxicloroquina, por aí fora, coisas que não deveriam ter sido utilizadas. Portanto, eu acho que esta crise toda faz-nos refletir sobre a educação, sobre a maneira como as pessoas pensam
e também como é que nós, a própria ciência e a libertação dos dados científicos é feita, que eu acho que são reflexões muito importantes para o futuro. Estamos mesmo no final desta conversa. Num minuto, Ana Valverde, Mónica Betancourt Dias, e tendo em conta o momento que vivemos hoje, um ano exato após a chegada da pandemia a Portugal, que mensagem consideram essencial ser hoje apreendida por cada um de nós, os que vivem em Portugal? Começando pela doutora Ana. Eu diria prudência, como decía a profesora Mónica, porque temos que ter capacidade crítica do que ouvimos, e resiliencia. Isto ainda não acabou, não sabemos quanto vai durar, não podemos desesperar, temos que continuar na luta. Seriam as duas mensagens, prudência e resiliência. Mónica? Eu acho que são mensagens ótimas e poria sobre essa uma mensagem de otimismo. Ou seja, com prudência e resiliência podemos ter otimismo e acreditar que o futuro será melhor, em parte porque eu nunca teria pensado que chegávamos a esta altura e esta senhora que está ao meu lado já deve estar vacinada, não é? Porque é médica. E, portanto, o facto da ciência ter conseguido uma vacina em tão pouco tempo, eu acho que é brutal. E acho que nós somos capazes de fazer um mundo melhor. Nós vamos chegar lá, entre cientistas, médicos e a sociedade, e acho que o que agora temos que fazer é realmente pensarmos no que aprendemos e como é que construímos um mundo melhor. E acho que todos em conjunto devemos fazer isso. Mónica Betancourt Dias, diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência, Ana Valverde, diretora clínica do Hospital Fernando Fonseca. Agradeço-vos muito os contributos que trouxeram esta emissão especial.